daquela ponta. Recordam-se que naquele animal tinha uma ponta que foi crescendo em todas as direções. Recordam-se? Ok, pronto. O que me é pedido para vos tornar evidente é que esta ponta, e sabem a que poderes é que ela se aplica, esta ponta cresceu muito horizontalmente, ou seja, ganhou um território geográfico enorme e em determinado momento, não contente com esse crescimento horizontal, essa ponta manifesta um crescimento vertical. E no seu crescimento vertical, quem é que atinge? Atinge os santos, os seguidores de Deus e o próprio Deus. Na pessoa de quem? De Cristo. Porque instala um sistema que não passa pela intermediação de Cristo, mas rouba essa intermediação para si própria. Ok. Portanto, este é o primeiro aspecto. O crescimento horizontal, não satisfeita com o crescimento horizontal, há o crescimento vertical, com a intenção de atingir o próprio Cristo. Segundo ponto, portanto, este aspecto está no versículo 9 do capítulo 8. Depois, o segundo ponto, versículos 10 a 12. Capítulo 8, versículos 10 a 12. E fala-se aí no exército do céu. E a pergunta que o nosso irmão Dr. Alberto Pereira da Silva pediu que se fizesse é: quem é o exército do céu? Como? Diz? O povo de Deus. O que é que acham? É o povo de Deus ou é o exército de anjos? É o povo de Deus. É o povo de Deus. Todos os seguidores de Deus, ok? O exército do céu, todos os seguidores de Deus. Os seguidores de Cristo, essencialmente assim. Portanto, os cristãos são, reparem, não são os adventistas do sétimo dia. Há cristãos verdadeiros entre os adventistas do sétimo dia. Amém. Oxalá sejamos todos aqueles que aqui estamos. Mas também há cristãos verdadeiros fora. Martinho Lutero não foi nunca adventista do sétimo dia. Mas foi ou não foi um cristão verdadeiro? Bom, isto é só um exemplo. E muitos outros há. Portanto, o exército dos céus é um exército amplo dos verdadeiros seguidores de Deus, dos verdadeiros seguidores de Cristo. Muito bem. O terceiro aspecto vem no versículo 25 e que vem completar a ideia do capítulo 7, versículo 27 e do capítulo 2, versículos 44 e 45. Tem que ver com os sucessivos reinos. E a ideia que o nosso irmão pedia que se salientasse é esta: cada reino sucede com maior amplitude ao reino anterior. Até que chega um reino, aquele cortado sem mão, um reino que esse vai atingir uma dimensão, essa sim, essencialmente, fundamentalmente, gigantescamente maior do que todos os anteriores. O reino do príncipe dos exércitos. Ok? E esta noção é muito importante nós termos-la. Há um aumento do território, um aumento progressivo do território, sim senhor, desde Babilónia até Roma, mas depois vem um reino com um poder muito maior e que aniquila todos os outros reinos que estiveram antes. Estes eram os três aspectos que o nosso irmão pedia para partilhar convosco. Muito bem. Então, nós entramos na lição desta semana. Qual é o estado de espírito em que Daniel se encontrava quando, na sua narração do capítulo 9? Qual é o seu estado de espírito? Como? Ele estava, então, o que é que será? Olha, estou curioso, gostava de saber o que é que vai acontecer. Era este? Digam sinceramente. Ele estava enfraquecido, ele estava doente. Daniel ficou doente, angustiado. E este período
de doença de Daniel, por causa destas notícias, que ele não percebia bem todos os aspectos, este período de tempo foi de quanto tempo? Entre 10 e 13 anos. Entre 10 e 13 anos. Estão a imaginar? 10 a 13 anos à procura de uma resposta de Deus. Angustiado, desgastado, enfraquecido, doente. Deprimido. E então agora reparem, como é que nós reagimos quando temos uma aflição e queremos a intervenção de Deus na nossa vida para responder a essa aflição e a resposta não nos parece ter vindo? Em segundos nós queremos uma resposta. Daniel, bom, coitado, Daniel era um homem pecador e por isso Deus não lhe respondeu. Pois é, a personalidade de Daniel é a personalidade humana na Bíblia para a qual ou contra a qual não se apontam defeitos. E mais, a sua reputação entre todos os seres humanos daquela época é que ele era o quê? Varão? O quê? Irrepreensível. Era desta forma que ele era conhecido. Ou seja, não foi por causa do seu pecado, não foi por causa de Deus estar zangado com Daniel, a querer castigá-lo, ou seja o que for, que levou 13 anos a dar-lhe uma resposta. O que é que se passou durante esses 13 anos? 10 a 13 anos. O que é que se passou com Daniel? Para além desta sua doença, o que é que se passou? Que medicamentos é que ele tomou? Vamos lá dizer assim. Ele foi ver o que é que estava escrito nos profetas. Ele foi procurar o que é que estava escrito. Ele não quis a papinha feita. Ele foi trabalhar. E nós muitas vezes o que queremos é a papinha feita. Cristina, diz-me lá, onde é que está escrito isto assim assim? Ok, a Cristina sabe, já me disse, e eu estou satisfeito. Daniel foi estudar, foi aos profetas, particularmente o profeta Jeremias. E encontrou algumas respostas, mas não todas. Ele não conseguia perceber o que era aquilo dos 70 anos. Ele não conseguia perceber... 70 semanas. Não, primeiro os 70 anos de Jeremias. Os 70 anos, ele não conseguia perceber o que era aquilo bem. E depois não conseguiu perceber as 70 semanas a seguir. Parece que o número 70 estava ali para massacrar o nosso Daniel. Mas estudou. Mas passou-se outra coisa. A Fernanda disse há bocadinho, o Filipe também, ele orou. Mas orou com que espírito? É que não foi só orar. Ele começou a oração assim: ó Senhor, há 13 anos que eu ando a sofrer, por favor dá-me uma resposta. Não foi assim. Não foi assim. Senhor, eu compreendo perfeitamente porque é que nós estamos a passar por isto. Foi assim que ele orou. Porque nós, e ele incluiu-se no grupo, porque nós deixámos o culto verdadeiro e adotámos o culto falso. Porque nós deixámos de crer nas tuas promessas. Porque nós nos esquecemos das bênçãos que tu deste ao teu povo ao longo da história. Porque nós te abandonamos, por isso é que nós estamos a sofrer. Senhor, tem compaixão de nós. Não é, eu já não tenho paciência para aturar esta situação. Eu já não suporto mais, ou tu me salvas ou eu vou morrer. Não, o argumento de Daniel não foi este. Micael. Peço desculpa. Pastor Daniel Bastos. A oração de Daniel tem uma estrutura muito interessante. Sem dúvida. Nós conseguimos ver que ele faz uma introdução que é na realidade um momento de adoração a Deus. Exatamente, o louvor. Depois ele faz uma longa confissão, que podemos depois subdividi-la até em três aspectos.
e por fim acaba por fazer a súplica. Em condições normais, ele haveria de terminar esta oração com um agradecimento a Deus por aquilo que ele confiava certamente que o Senhor haveria de fazer. Contudo, não acha que o agradecimento está incluído no louvor? De alguma forma, por outras palavras? Sim, poderemos. E conseguimos encontrar o próprio agradecimento, por exemplo, no verso 9 e por aí adiante. Exatamente. Contudo, é interessante que a oração de Daniel não há tempo, apesar de ele ter esperado por cerca de uma década, mas a resposta a esta oração não há tempo para fazer, portanto, o agradecimento. E é interessante isto. Exatamente. Contudo, eu acredito que o Emanuel irá mencionar isto. A forma como Daniel se apresenta aqui, ele reconhece a culpa de forma... justiça própria, porque no fundo, independentemente de talvez nós não compartilharmos exatamente os pecados da pessoa por quem estamos a interceder, vamos imaginar que estamos a orar por uma pessoa que é dependente de drogas, que é uma pessoa viciada em algum tipo de compulsão, nós podemos não ter este tipo de compulsões, mas temos outros. E por isso, diante de Deus, com muita humildade, compartilhando a condição de caída de pecadores, devemos efetivamente nos apresentar como simples intercessores, pedindo que Deus tenha misericórdia daqueles por quem oramos diretamente, mas por nós também. Muito bem. Muito obrigado ao pastor Rui Bastos por esta achega importante e que está incluída no assunto da nossa lição. Reparem que a nossa atitude nunca pode ser a igreja já não cresce, portanto... isso é por causa dos jovens que já não querem saber da escola sabatina. Bom, eu estou a usar esta ilustração porque hoje a classe mais numerosa à chegada de manhã era a classe dos jovens. Portanto, isto não é uma realidade, ok? É uma ficção para nos ajudar a interpretar uma ideia. Mas muitas vezes nós descarregamos as culpas nos outros. São os que transgridem o sábado, são os adúlteros, são os que não estudam a escola sabatina, não querem saber da igreja, são os que comem isto, aquilo e aquilo outro, são os que se vestem assim ou assado. Esses é que são os culpados da situação precária, entre aspas, espiritual da igreja. Ora, esta não foi a atitude de Daniel. Daniel percebeu, este problema e este e este. E este problema é nosso, não é daquele ou daquele ou daquele. É nosso. Eu estou incluído neste problema. Então vamos procurar que Deus tenha misericórdia de nós, apesar deste problema que nós estamos a viver. A nossa tendência é virar o foco para os outros, arranjar culpados, em vez de estarmos incluídos, integrados neste povo, com todos os defeitos que este povo. A senhora White disse, eu não consigo agora dizer de cor o texto, mas ela afirmou que a igreja, com todos os seus defeitos, é o objeto que mais amor de Deus merece nesta terra. É o objeto mais precioso da parte de Deus nesta terra. E isto traduz a importância do povo de Deus para Deus. Bom, não sei se tu querias falar? Não, ok. Então já vimos que a primeira grande questão da forma como Daniel viveu este problema tem que ver e é respondida precisamente pelo estudo da palavra de Deus e pela oração. E depois Daniel diz assim, e estava eu ainda... Ou seja, ainda não tinha recuperado desta oração fantástica. Com todos estes ingredientes que o pastor Rui Bastos apontou, ainda ele não tinha recuperado e eis que lhe chega alguém. Quem é que chegou a Daniel? Quem foi? Gabriel. Muito bem, Gabriel. Quem é Gabriel? Como? Não é Jesus. Desculpem. É um anjo.
Jesus é Miguel. Ora bem, não vamos fazer confusões. Miguel é um arcanjo. Jesus recebeu essa função a partir de um certo momento. Não vamos agora esmiuçar essa questão que todos conhecemos da história da redenção. Bom, o arcanjo Miguel é Jesus Cristo, que é o príncipe dos exércitos. Ok? Bom, Gabriel é um anjo. É um anjo especial a quem são entregues mensagens muito especiais também. Reparem que Gabriel aparece relacionado, algumas vezes, relacionado com mensagens que têm a ver com o aparecimento do Messias. É interessante isto, não é? Gabriel é que cumpre essa missão. E ele vem enviado por Deus, diz, vim voando, veio enviado por Deus, rapidamente, para confortar o coração de Daniel. E Gabriel vem-lhe dizer, olha, como tu reconheceste a miséria do povo, Deus pediu-me para vir depressa dar-te uma resposta. Está aqui a explicar porquê. Daniel não teve argumentos que convencessem intelectualmente Deus. Deus não precisa de ser convencido. Deus sabe tudo. Nós é que precisamos de estar aptos a receber a resposta de Deus, a receber a bênção de Deus. E Daniel, naquela oração, demonstrou claramente que estava no momento certo para receber a bênção de Deus, receber a resposta. E foi aí que ele obteve a resposta. Isto faz lembrar a situação de Jó. Não passou Jó pela mesma situação? Não sabemos quantos anos é que Jó andou a sofrer. Criticado pelos amigos, etc. Já temos tido trimestres inteiros a estudar a vida de Jó e o livro de Jó. E Jó andou a lutar contra tudo e contra todos. Até que houve um dia em que ele recebeu a bênção. Porque o seu coração estava preparado para a receber. E aí recebeu-a. Meus estimados, se Deus não responde, ou se nós pensamos que Deus não responde às nossas orações no momento em que nós gostávamos, é porque nós não estamos preparados para a resposta. O mal não está em Deus. Temos de ser nós a acertar o passo. E acertá-lo como? Estudar a palavra de Deus e orar. Meus estimados, esta é a solução. São estes os remédios para esta doença. Olha o valor da escola sabatina. É por isso que estes assuntos são estudados e repetidos. Alguns de nós ficamos enfastiados com a repetição. Mas é a repetição que nos ajuda a recordar. E mesmo assim esquecemos. E mesmo assim esquecemos, é verdade. Bom, orar sem cessar é o princípio do Novo Testamento que já foi aplicado por Daniel no Velho Testamento. Orar sem cessar. E é este o apelo que Deus nos deixa. Agora há uma coisa, um dos ingredientes da oração de Daniel e que está incluído na petição, conforme o pastor Rui Bastos disse há bocadinho, e que é o ingrediente da intercessão. E agora eu pergunto-vos, deduzimos pelo estudo da lição que é importante orarmos pelos outros. Ou seja, Deus precisa de compreender melhor a nossa situação quando houver aliados daqueles que sofrem. Não é? Então o que é? Porquê que a oração de intercessão tem um grande poder? É porque se houver muita gente a orar por um determinado assunto a favor de um membro ou de alguém que está com um problema, é porque se houver muita gente a orar, isso vai convencer Deus ou vai pressionar Deus. Será que Deus precisa disso? Voltamos a cair no mesmo. Isso demonstra-nos a todos que estamos do lado daquele que está a sofrer. Ou seja, que estamos em condições de receber a bênção. A questão aqui é esta. É se nós estamos ou não em condições espirituais e psicológicas de receber a bênção.
Se nós estamos realmente a calçar os sapatos do nosso irmão, não há problema com os sapatos, é só com o aperto de mãos, está bem? Com os sapatos não há problema. Se nós estamos realmente a calçar os sapatos do nosso irmão, nós estamos ao seu lado, estamos com ele. E então estamos aptos a interceder por ele. Sónia. É uma questão de pertença e de inclusão. E a minha condição espiritual pode às vezes ser um impedimento para que alguém não seja abençoado. Exatamente. Portanto, é uma grande responsabilidade a questão da oração de intercessão. Reparem que, muito obrigado, Sónia, aquele exemplo que foi vivido no tempo de Jesus, daquele homem que orava: graças te dou, Senhor, porque não sou como este pecador. Exatamente. É o antídoto, ou melhor, é a antípoda, é melhor dizer assim, porque é o extremo oposto. É a antípoda daquilo que devia ser. E Daniel demonstrou, não foi? Ainda bem que eu não sou como os do meu povo, que são todos pecadores. Ok? Daniel demonstrou exatamente o contrário. Irmão, faça favor. Eu queria só fazer uma colocação aqui muito importante sobre a intercessão de Daniel, porque ele sabia o que tinha acontecido com o povo de Deus. Porque muitas das promessas de Deus, ele fazia, mas era condicional. Então o povo tinha desobedecido. Então estava sofrendo por consequência da desobediência. Então Exatamente. ele colocou num lugar certo, e na hora certa, de interceder pelo povo, e colocou também junto com o povo. Então o que ele fez? Ele, no meu ponto de vista, ele foi muito zeloso. Não só com vontade de o povo mudar, mas a honra de Deus também é o que ele mais preocupava naquele ponto. Porque se ele não zelasse também pela honra de Deus e pela sua glória, talvez estava tudo perdido naquela situação. Então ele teve não só cuidado com o povo, mas um cuidado especial também com a honra de Deus naquela hora. Ou seja, Daniel reconheceu a grandeza de Deus, a mão de Deus e a pequenez do ser humano na qual ele se incluiu. É isso mesmo. Muito bem. Então, não nos esqueçamos, a oração de intercessão, o pastor Rui Bastos pretende falar, a oração de intercessão é um ingrediente indispensável, tem poder, mas é preciso que nós estejamos sinceramente com aqueles para quem estamos a pedir a bênção. Faz favor. Acrescentar apenas um detalhe que penso que seria esclarecedor em relação à legitimidade da oração de intercessão. Muitas vezes, quando olhamos para a intervenção de Deus, nós pensamos em Deus como absolutamente soberano, ou seja, Deus tem poder para fazer o que quer e ninguém lhe pode dizer faz agora ou faz mais tarde. E nem não faças isto ou faz aquilo. Não é? Então, se Deus é absolutamente poderoso, por que então a oração de intercessão funcionaria? Bem, esta é daquelas coisas que, com toda a honestidade, por mais boas explicações que encontremos na Bíblia, não será completamente esclarecido deste lado da eternidade. Um dia Deus nos explicará isto. Contudo, há um outro conceito que nos ajuda a entender o porquê da importância de Deus agir de acordo com a sua vontade no momento em que seres humanos oram em favor de uma determinada situação. Nós não podemos esquecer que estamos a viver o contexto do grande conflito. Exatamente. E onde existe uma luta entre o bem e o maligno. Satanás, representando a força maligna, ele naturalmente que se opõe a Deus e alega sempre contra Deus injustiça nesta ou naquela ação da parte de Deus. Não podemos esquecer Exatamente. que a grande alegação de Satanás contra o caráter de Deus era de que Deus era injusto. Então, quando de alguma forma um ser humano, por pequeno que seja, por pecador e indigno que se encontre, a sua situação espiritual, e ele na sua humildade reclama e pede que o Senhor intervenha de acordo com a sua vontade divina, em determinado assunto, de alguma forma, este ser humano pequeno e frágil quanto seja, está a dar a Deus, no contexto do grande conflito, legitimidade para agir em determinada função, seja de reverter a sorte de um povo, seja de
dar, diríamos assim, a cura a uma pessoa que está doente, ou seja, de libertar espiritualmente alguém que está a ser oprimido pelo inimigo. Este ser humano está a dar legitimidade a Deus, está a dizer a Deus: Senhor, olha, por favor, age. E Deus, então, agora encontra, vamos dizer assim de uma forma muito simplista, encontra de alguma forma legitimidade para a sua ação no contexto do grande conflito. E, efetivamente, aí o inimigo não tem legitimidade para acusar Deus de estar a ser injusto. Isto pode parecer, diríamos assim, quase patético, mas a realidade é que Deus é tão justo, é tão leal, que Ele inclusive acaba por fazer com que este mecanismo da oração intercessória possa efetivamente ser uma forma de Ele agir de maneira correta, de maneira justa. É claro que isto não explica tudo, contudo coloca sobre nós um sentimento de responsabilidade, mas ao mesmo tempo também um alto privilégio, de podermos pensar que nós, apesar da nossa condição espiritual, podemos de alguma forma estar dando a Deus condições para Ele fazer aquilo que é o seu plano, de aquilo que é a sua vontade. E de alguma forma nos associamos ao Senhor no cumprimento do plano da salvação. Muito obrigado. Quando eu era criança, assisti a uma situação interessante. Um condutor militar conduzia uma viatura que alguns conhecem, os mais recentes se calhar nunca ouviram falar, chamava-se Unimog. Ainda existe o Unimog. É uma marca da Mercedes para veículos todo-terreno, normalmente com aplicações agrícolas. Mas houve uma época em que foram muito utilizados para fins militares. Eram viaturas ligeiras e que, de facto, conseguiam vencer todos os tipos de terrenos. Aquele condutor, desequilibrado numa descida que tinha muitas pedras e com os saltos, a suspensão realmente salta muito naqueles carros, não conseguiu apontar o Unimog na ponte estreita que ia atravessar e duas das rodas do Unimog entraram na ponte fora da ponte. Ou seja, ele só estava apoiado em duas rodas. Logo, caiu no rio, de lado, assim de lado. E pouco tempo depois, ninguém se magoou, enfim, tudo bem. Pouco tempo depois, havia muita gente ali à volta, a ver o que é que se tinha passado. Ver o carro dentro da água, talvez com 1 metro de altura apenas, a água, felizmente, e toda a gente queria que o carro saísse de lá. E o Unimog tem força para isso, tem capacidade para isso. Não estava em posição para isso, que ele de lado não anda, não é? Só com as rodas no chão. Bom, era preciso pôr o Unimog direito e tirá-lo de lá. Então houve 2 ou 3, nós vamos empurrar e tal. E claro que não conseguiram fazer nada. Os outros todos queriam que o Unimog saísse de lá do rio. Toda a gente queria. Mas o Unimog só saiu quando todos se uniram. E distribuíram-se tarefas. Foram tirados 2 barrotes da ponte para que houvesse espaço para o Unimog ficar direito e depois as pessoas todas com cordas puxaram o Unimog e com a sua própria força também e conseguiram tirá-lo dentro do rio. Só quando todos se uniram. E é isto que é a oração intercessória. Não basta desejar que o meu irmão que tem uma doença grave fique curado dela. Isso é o mais fácil. É preciso nós estarmos realmente a puxar a corda juntamente com todos os outros. Isso é que vai resultar na bênção de Deus em resposta a estas aflições. Bom, aquilo que Gabriel veio dizer a Daniel acaba por ser assim um bocado, como é que eu ia dizer? Não é confuso, mas acaba por ser um bocado preocupante ao mesmo tempo. É que Gabriel vem-lhe dizer que agora faltam mais ou menos 400 anos até aparecer o Messias. E descreve o que é que vai acontecer com a vinda do Messias. Há coisas que vão mudar com a vinda do Messias, claramente. Já lá vamos. Porquê que foi dado este tempo? Porquê que o Messias não veio logo ao fim dos tais 70 anos de Jeremias?
quais eram as condições em que se encontrava o povo de Israel? Culto falso, idolatria. Semelhante ao do Egito, quando o povo estava no Egito. Esqueceram-se do seu relacionamento com Deus e optaram por outras coisas. Viviam em pecado, claramente. Então era preciso que este povo tivesse tempo. Vejam bem a paciência de Deus. Não foi brincadeira, foram mais de 400 anos. Hein? Foi preciso que este povo tivesse tempo, oportunidade, para corrigir os seus erros. E a sua intenção era esta. Sabemos que isso não aconteceu. E que quando o Messias veio, teve de ser ele a fazer o papel de pôr fim ao pecado, de purificar os pecados, para além da sua obra de transformação, de recuperação, de entrega da salvação, de cura. Isto pertence ao Messias. E a profecia também nos diz que era isso. A minha pergunta agora é a seguinte. Qual é a profecia de que estamos a falar? Qual é a profecia de que estamos a falar? Como? 70 semanas. Pode ser 90 anos. Em que é que consiste a profecia das 70 semanas? Já sabemos que são 7, mais 62, mais uma, e essa uma dividida ao meio. Muito bem. Mas em que é que consiste a profecia das 70 semanas? Para que é que Deus deu esta profecia? Não bastava dizer a Daniel, olha, Daniel, tem calma, daqui a uns tempos vai chegar o Messias. Faça favor. Quando nós lemos Levíticos 26, percebemos que existe ali uma série de maldições que são pronunciadas sobre o povo de Israel. Aliás, existem bênçãos e depois existe uma série de maldições que são pronunciadas sobre o povo de Israel na eventualidade deles abandonarem a aliança. E já agora, se me permitem, só um pequeno comentário. Estas ameaças ou estas maldições são pronunciadas, elas são apresentadas em 4 níveis de gradação diferentes. Se estudarmos o capítulo 26, a partir do verso 14, vamos perceber isto de uma forma muito interessante. É interessante também perceber que Deus nunca chegou a amaldiçoar o povo de Judá com o 4º nível. Não é? O 4º nível só foi aplicado ao povo de Israel, o reino de Israel, Samaria, que em 722 foi pulverizado pelo Império Assírio e nunca mais voltou a ser reunido. Com o povo de Israel, o povo de Judá, só foi até ao 2º nível e Deus voltou novamente a restaurar o povo de Judá. Contudo, há aqui um aspecto muito interessante, é que as 70 semanas são um período de prova. E quando nós olhamos para o verso 24, lemos justamente isso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É um tempo em que eles iriam mostrar o que valiam. Se até então, até o período pré-exílico, eles tinham de alguma forma prevaricado com pecados religiosos, através da idolatria, e com muita injustiça social e muita imoralidade social também, agora o povo deveria demonstrar exatamente se estava ou não curado disso. Então, por isso, esse período de cerca de quase 5 séculos, para eles estarem sob a Ou seja, podemos dizer que as 70 semanas foram um período de oportunidade. Um período de oportunidade. Já agora mais um pequeno detalhe. É sempre necessário mais do que uma geração para ver mudanças de comportamentos. Porque esquecemos um pequenino detalhe. Normalmente os nossos descendentes têm mais propensão, mais tendência para seguir o exemplo que nós podemos dar. Se eu não dou um bom exemplo, provavelmente os meus descendentes terão que ver para outros sítios se querem seguir o bom exemplo. Portanto, é necessário várias gerações para que haja uma mudança de comportamento num grupo grande. Deus dá esse tempo ao ser humano sempre. Sempre deu. E está a dar. E está a dar. Nós estamos a viver o tempo da oportunidade, meus irmãos. Estamos a viver o tempo da oportunidade. O que é que nós fazemos deste tempo? É para acusarmos os nossos irmãos?
Ou é para deixarmos que o nosso coração seja preparado? Faz favor, irmão. Só para dizer que tem um aspecto interessante das 70 semanas, que são 490 anos, Sim. que partem-se em 10 períodos de 49 anos, que vai coincidir com o ano do jubileu, do jubileu judaico lá também do Antigo Testamento. E percebe-se que essa é uma indicação de que espera-se do povo a entrega total, a doação total para Deus. Porque naquela época, no 49º ano do jubileu, era o ano em que tudo era perdoado. E todas as dívidas eram perdoadas. Então, Deus está a mostrar que se o povo de Israel obedecer, tudo será perdoado. E o Messias vem para isso, para perdoar. E o que é que Deus diz que faz aos pecados perdoados? Como? Lançados nas profundezas do mar. Ou seja, o perdão de Deus é provisório ou é definitivo? E depende de quê? De cada um de nós. Como é que está o nosso coração quando pedimos o perdão? Estamos verdadeiramente arrependidos ou não? Bom, estamos no tempo da oportunidade. E também estamos quase no tempo de acabar, não é? Ou seja, a oportunidade está quase a chegar ao fim. Bom, quando é que começou o cumprimento desta profecia? Reparem que o pastor Rui Bastos disse uma coisa muito importante que carece de que nós aqui não tenhamos dúvidas. Diz que estas 70 semanas estão determinadas. O que é que isto vos diz? A pergunta que se contrapõe é: então na profecia há alguma coisa que não esteja determinada? Digam, o que é que acham? As profecias são só para fazer festa? Não, a profecia determina coisas. Ok? Muito bem. Então não era preciso ter sido... Exatamente. Não era preciso ter sido ditas tão determinadas. Esta é uma palavra que é usada pelos tradutores, mas o significado da palavra original é estão cortadas. E reparem que esta profecia vem na sequência, e depois nós podíamos ir recorrer à explicação, vem na sequência da profecia de Daniel 8,14, que diz: até 2300 tardes e manhãs, e depois Daniel usa um termo e diz que é a mesma visão, é a mesma profecia, é a mesma. Então, deste período de 2300 anos, há um período que está cortado, ou seja, que deve ser considerado à parte, mas faz parte do outro, está integrado no outro. Este período é das 70 semanas. 70 vezes 7 dá 490 dias. Dias proféticos correspondem a anos literais. Temos 490 anos. Quando é que começou o cumprimento desta profecia? Qual é a marca? É a mesma que marca o início dos 2300 anos. Daí, então, a resposta à lição da semana passada. Ficou aqui a resposta. Bom, então é quando sai o decreto. E agora eu pergunto-vos, quando é que saiu o decreto? E agora já estão a dizer, mas é que houve 3 decretos. Houve 3 decretos. Mas 2 deles foram meramente intencionais. Foram decretos que simplesmente autorizaram o regresso dos judeus à sua terra. Mas houve o terceiro destes decretos, no tempo de Artaxerxes, que não só confirmava a autorização, como lhes deu materiais, como lhes deu proteção para a viagem e mantimentos, e lhes deu proteção para a reconstrução. Então este foi o decreto que ultrapassou as intenções. Este é que se cumpriu, ok? Bom, nós sabemos que isto aconteceu no ano 457 antes de Cristo. 457 antes de Cristo. Portanto, as 2300 tardes e manhãs e, simultaneamente, as 70 semanas começaram em 457.
E agora, se fizermos as contas, nós vamos encontrar o ano, ou os anos, em que 3 acontecimentos muito importantes operam e que estão descritos, por outras palavras, nesta, podíamos dizer, subprofecia da grande profecia dos 2300 anos. Quais são esses 3 grandes acontecimentos? Não, os 3 grandes acontecimentos, não é períodos. Os 3 grandes acontecimentos para os quais as 70 semanas apontam. Quais são? Antes de Estevão. O batismo de Jesus, muito bem. Depois, a morte de Jesus. E depois, então, o apedrejamento de Estevão. É o terceiro. Ok. 3 acontecimentos. Está tudo marcado na profecia com aquela questão da última semana, portanto, os últimos 7 anos, dividido ao meio, ok? A morte de Cristo e, finalmente, 3 anos e meio depois, o apedrejamento de Estevão. Reparem que esta é a única profecia matemática que marca, só faltou dizer o dia, marca a data para o batismo, a morte de Jesus. Há outras profecias messiânicas e nós suspeitamos que os magos do Oriente foram guiados por várias profecias, eles conheciam várias profecias, mas que poderão ter sido inspirados por esta também, no sentido de perceberem que neste momento é que o Messias vai aparecer, vai manifestar-se. Bom, sabemos que tinha que ver com a estrela, que é uma outra profecia, mas, de qualquer modo, eles conheceram as Escrituras, eles estudaram as Escrituras. Não tinham o conhecimento que nós temos nos nossos dias. Louvado seja Deus porque nós temos esse conhecimento. Não é culpa deles, porque o livro de Daniel foi selado, não é? Mas o selo já foi retirado, graças a Deus. Agora não precisamos é de pôr no livro de Daniel aquilo que não está lá. O que às vezes acontece, não é? Já temos muito que aprender o que está lá. Exatamente, exatamente. Bom, eu gostaria de vos pedir atenção na nota de quinta-feira, mais ou menos a meio, podemos ler as 7 semanas, 49 anos, referem-se muito provavelmente ao tempo que demorou a reconstrução de Jerusalém. É o primeiro período destas 70. Eram 7, mais 62, mais uma. Ok, pronto. Depois destas 7 semanas, haveria 62, ou seja, 434 anos, que levariam até ao Messias, o príncipe. É o que está em Daniel 9:25. E agora, atenção, muita atenção à frase seguinte. Assim, 434 anos depois do decreto de Artaxerxes, quer dizer no ano 27. Está errado. Há aqui um engano. Não é 434 anos, mas sim 483. Porque estes 434 são depois das primeiras 7. Ok? Depois do período de 49 anos. Os 434. Agora, a profecia desde Artaxerxes não são 434, mas sim 434 mais 49. Ou seja, 483. São 483 anos. Manuel. Está bom? Exatamente. Não, só um pequeno detalhe, que esses 49 anos, pensa-se, que são apontados para o tempo que foi necessário fazer, sim, não só chegar a Jerusalém, como reconstruir a Jerusalém e recomeçar outra vez todo o ritual do santo. Tornar a cidade habitável, porque ela não era habitável. E tornar de novo todo o ritual do santuário feito da mesma forma como tinha sido estabelecido. Muito bem. Ok. Há alguma dúvida em relação a isto? Estão a ver como o estudo é importante? Não se cansem de estudar e voltar a estudar estes assuntos, porque é muito fácil nós enganarmos nas contas. Agora, meus estimados, se nós juntarmos os tais 490 anos
à data de 457, que número é que encontramos? 490 somados aos 457, à data de 457. Quer dizer, contando bem são 33, mas enfim, são 34 na realidade. Porquê que há esta diferença? Porquê que há aqui um ano de diferença? É a profecia que está enganada? Não há ano zero. Quando nós somamos números negativos com números positivos, nós temos de passar sempre pelo zero. Mas na contagem dos séculos, na contagem dos anos, não há um ano zero. Portanto, tem que se adicionar mais um ano. Okay? Portanto, do ano menos 1, ou seja, do ano 1 antes de Cristo, não passamos para o ano 0, mas passamos para o ano 1 depois de Cristo. Daí que não chegamos, por exemplo, à data do batismo, que seria calculável para o ano 26 nas boas contas, 27 nas más contas. Portanto, vamos ter isto em atenção, está bom? Portanto, o ano 0 não existe, logo é mais um ano. Está bom? Ok. Bom, não vamos perder-nos na compreensão desta profecia e eu vou finalizar agora com um aspecto que penso que é muito importante. O que é que foi predito que iria acontecer no cumprimento, no clímax do cumprimento desta profecia? Quais eram as modificações que iam ter lugar? Reparem, vem o Messias, sim senhor, já falámos, no batismo, na morte de Cristo e depois na expansão do Evangelho aos gentios. Mas não é isso que eu estou a perguntar. Estou a perguntar outra coisa. Vou perguntar de outra maneira. O que é que significou a instalação da missão do Messias? O que é que significa? O que é que aconteceu quando Jesus morreu? O véu do templo rasgou-se. Bom, a iniquidade erradicada, os pecados limpos, a restauração do verdadeiro culto. Isto foi ou não foi assunto das pregações de Jesus? Constantemente. E confirmada na sua morte pelo rasgar do véu. E o rasgar do véu, o que é que significa? Este sistema acabou. Ele disse na cruz, está consumado. Já não é um animalzinho. Acabou-se a matança dos animais. Porque agora o animalzinho, perdoem-me a expressão, sou eu. Cristo declarou-se na sua morte como aquilo que o profeta João tinha dito. O Cordeiro de Deus. E na mesma profecia, se nós andarmos até ao fim dos 2300 anos, nós vamos encontrar um outro episódio que se encaixa nesta ideia e que tem que ver com o trabalho que o Cordeiro de Deus está a fazer no santuário celestial. Nós sabemos onde é que é o lugar santíssimo do santuário celestial, ou não sabemos? Não pensem que é um lugar santíssimo como era no tabernáculo. O lugar santíssimo, recordam-se do estudo do santuário que há uns anos atrás o pastor Eduardo Teixeira fez cá em Setúbal? O lugar santíssimo no santuário celestial é onde está o trono de Deus. E sempre que nós oramos a Deus em nome de Jesus, nós estamos a ter acesso ao trono de Deus. E é aí que está o Cordeiro de Deus a fazer o quê? Como sumo sacerdote. O que é que o sumo sacerdote fazia no dia das expiações? Já agora, meus estimados, não é dia da expiação, é o dia das expiações. Expiação é um termo que resulta da tradução do inglês e no inglês só há singular, não há plural. Mas a palavra original vem no plural. É o dia das expiações, porque a expiação do Paulo é diferente da minha expiação e da do Bruno. É o dia das expiações. O que é que significa o dia das expiações? Muitas vezes nós dizemos, é o dia em que o perdão é confirmado. Então, os pecados foram ou não foram lançados nas profundezas do mar? Mas é o dia em que nós somos inocentados. É isto que significa
a palavra original. Ou seja, somos considerados inocentes sem o sermos, mas somos considerados, e é isso que o nosso sumo sacerdote está a fazer. Ele está ali diante de Deus para que sejamos considerados inocentes. Isto é que é a purificação do santuário. Ora, aquilo que está a acontecer neste momento é que os membros do exército dos céus estão a ser inocentados. É a primeira fase do julgamento. E agora nós encontramos aqui que este julgamento é feito pelo Cordeiro, simultaneamente sumo sacerdote, ou seja, intermediário, representante, e simultaneamente juiz. 3 papéis. Mas este juiz está ali para condenar? Está ali para inocentar. Quem é que condena? É Deus? Jesus está ali a pedir clemência a Deus em nosso favor? Então Deus quer a nossa destruição? Mas a lei quer. Porque a lei diz, o salário do pecado é a morte. E agora Cristo está a pôr os seus méritos para nos livrar da condenação da lei. Não conhecem estas palavras do apóstolo Paulo? Este é o nosso tempo de oportunidade. E permita o Senhor que cada um de nós possa estar a ser inocentado. Quanto aos outros que não serão inocentados, é noutra fase do julgamento, como sabem. É noutra fase que esses assuntos irão ser tratados. Aqui importa-nos não perder a oportunidade. Não deitar fora os tais 490 anos que foram dados ao povo de Israel. E tornar útil a ação do Espírito Santo em cada um de nós. Porque o Espírito Santo é aquele que está a interceder por nós aqui nesta terra, contra os poderes do mal, com gemidos inexprimíveis. É o que o Espírito Santo está a fazer. Para que possamos receber finalmente o carimbo de inocentes. Que o Senhor nos ponha esse carimbo. Deus nos ajude.